Preview. Ser um com você, ser um com Glória a Deus, graça e paz, amém, igreja? Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus e adorarmos aquele que vive e reina para todos sempre. Que bom que você está aqui essa noite, para nós juntos adorarmos ao Senhor, bendizemos o nome daquele que vive e reina para todos sempre, amém? Queridos, nós vamos adorar, nós vamos bendizer o nome do Senhor essa noite. E que você possa se envolver na adoração, sabendo que aquele que está aqui essa noite, ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. E como nós sempre dizemos, no céu ainda está se proclamando que ele é santo e que a terra está cheia da sua glória. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia. Aleluia.
palmas. Maravilhosa graça de Deus. Diga isso comigo, que quebra o jugo, que quebra o jugo do meu pecado. É tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, eu sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, esta graça que nos alcançou, o amor imerecido de Deus. Aleluia. Eu não merecia, não. Arruma tudo, diz aí. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, eu sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Levante suas mãos aos céus e diga: digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, aleluia. Digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, maravilhosa graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, eu sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aplauda o Senhor aí, aleluias. Te louvamos por essa maravilhosa graça, Senhor. Graça que nos alcançou. Porque eu sei que aquele lugar na cruz era meu, Senhor, mas o Senhor se fez maldição para que eu fosse bênção. E esta noite nós queremos dizer, Senhor, o nosso ser te deseja, a nossa alma te adora, Senhor. Oh, Pai, eu sei que o Senhor nos chamou, Pai, há um chamado para a sua igreja, para tudo transformar, Senhor. Oh, por isso esta noite, Senhor, nós queremos estar no seu altar e poder te adorar, em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus, tu és santo, Deus.
Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou a abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, oh, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei
meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sim, Senhor, para sempre estarás. Eu sei disso, Senhor. Levante suas mãos aos céus e diga isso, meu ser. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Comece a cantar a bondade de Deus sobre a sua vida. Comece a dizer isso para Ele. Tu és bom, Senhor, rocha inabalável, o amado das nossas almas, o nosso libertador, aquele que não deixa que nada nos falte, o amado das nossas almas, aquele que é fiel, aquele que cumpre as promessas, aquele que é Pai, aquele que se fez maldição por mim, o Alfa, o Ômega, a estrela da manhã, o princípio, o fim. Para sempre o Senhor reina, teu trono é eterno. Nós para sempre cantaremos, sempre cantaremos que tu és bom, que tu és bom. A nossa alma, nosso ser te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, amado meu, e pra sempre cantarei que tu és bom. Tu és o nosso amado, e para sempre nós cantaremos isso. O Senhor é bom. Nós podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, aleluias, meu Deus. Obrigado pela sua bondade, pela sua glória e pelo seu amor derramado em favor das nossas vidas. Tu és eterno, Senhor, e a tua bondade nós reconhecemos, ó Deus, a tua grandeza. Aleluias e aleluias. Pode se assentar por um instante, querido. Quando nós olhamos para a bondade de Deus sobre a nossa vida, é preciso reconhecer que até aqui Ele cuidou de nós. A Bíblia vai dizer no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tradução original diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Então entenda que se você está aqui esta noite, é porque Deus tem cuidado da sua vida, é porque Ele tem cuidado de você, a bondade dEle te alcançou. Queridos, nós não somos merecedores, mas a graça de Deus invadiu a nossa vida, tomou conta do nosso coração. E olha o que a Bíblia vai dizer, que Ele é o Deus que visita a maldade do pai no filho até 3ª e 4ª geração. Mas aqueles que são chamados pelo seu propósito e fazem a sua vontade, Ele visita até 1000 gerações. Então tem a ver com aquilo que você faz hoje. A sua posteridade, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos serão alcançados por essa bênção se você estiver dentro desse propósito. E esta noite, assim como o salmista declarou, ele diz assim: olha, prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Queridos, o texto está dizendo que a bondade e a misericórdia vai nos seguir. É como no livro de Deuteronômio está escrito que as bênçãos correriam atrás de nós. Mas só existe um foco quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E essa noite é o momento de nós continuarmos a adoração, quando você vai dizimar e você vai ofertar. Queridos, esse é uma extensão da adoração. Porque muitas pessoas acreditam assim: agora é o momento separado. Não, é a extensão da adoração.
E a Bíblia diz que ele não sonda o valor, mas ele sonda o coração, porque a Bíblia vai dizer que uma certa feita Jesus está perto do gasofilácio. Aonde que ele está? A igreja perto do... Eu fico a imaginar como é que tem pessoas que às vezes se escandalizam ainda com a igreja. Eu sei que tem pastor pilantra, eu sei que tem pastor que é roubador, mas o texto vai dizer que Jesus, ele estava dentro do templo e ele fica perto do gasofilácio. Parece inconcebível essa palavra. Se ele que sonda os corações, por que ele poderia estar ali? E talvez por Jesus estar ali, muitos daqueles homens vinham e depositavam grandes quantias. A Bíblia diz isso, que eram grandes quantias. Mas de repente surge uma viúva. Queridos, olhe para esta palavra, uma viúva. Jesus, ele disse que a igreja deveria cuidar primeiro de quem? Dos órfãos e das viúvas. Mas surge uma viúva que vem ofertar. E então Jesus, dando uma aula para os seus discípulos, sabe o que ele diz? Esta mulher deu mais do que todos que aqui passaram. Talvez no coração dos discípulos, como é que vai olhar para uma palavra dessa? Homens que estavam ali, que eram homens de casa, que tinham um sustento, traziam os seus dízimos, as suas ofertas, depositavam grandes quantias. Mas Jesus disse assim, essa deu mais do que todos. E a Bíblia vai dizer que ela deu quanto? 3 moedinhas. Queridos, 3 moedinhas no caixa da igreja não faria diferença alguma. Por isso que eu quero dizer para você que não tem a ver com valor, e tem a ver com coração e com gratidão. Porque Deus nunca vai olhar a somatória do todo. O homem às vezes pode fazer isso, o homem pode se corromper de tal maneira, mas Deus não. E é por isso que a Bíblia, quando diz o dízimo, a palavra diz a 10ª parte. Aí eu quero te fazer uma pergunta, aquele que dizima 100 e aquele que dizima 10, quem deu mais? Ambos deram igual, porque Jesus cobrou a 10ª parte. Um deu 100 e o outro deu 10. Um ganhava 1000, o outro ganhava 100. Perante Deus são iguais. Portanto, essa noite, quando você vier ao gasofilácio, não venha pensando que uma grande quantidade vai agradar o coração de Deus. Mas a semente semeada com o coração, ela vai germinar. A Bíblia diz que no princípio, Deus olha para Caim e Abel. E a Bíblia diz que de um e da sua oferta. Então quer dizer que Deus primeiro aceita o ofertante, para depois aceitar a oferta. Se o seu coração essa noite estiver pensando, eu vou entregar e vai faltar para mim, e se você não tiver fé para isso, eu quero dizer para você, então nem traga, porque Deus vai aceitar um coração essa noite. Então nesse momento eu quero que você venha dizimar e ofertar de uma forma diferente, entregando o seu coração, a sua vida, a sua motivação. Essa é uma terra fértil, queridos, e nós temos provado isso. Aquele que planta vai colher. Amém. E eu creio nisso em nome de Jesus, amém? Fiquemos em pé, vamos ofertar. Todo o céu te adora, provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Sim, nós estamos aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Dizemos isso, Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Abençoe o seu povo, Senhor, cuide de cada um. A tua palavra diz que haveria diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. A tua palavra diz que o Senhor repreenderia o devorador, o migrador, o cortador. E a tua palavra diz que seríamos bem-aventurados. Portanto, esta noite eu peço que aquele que ofertou o seu coração esta noite, que ele seja diferenciado nesta terra. Eu profetizo promoção no trabalho.
Eu profetizo, Senhor, pedidos chegando. Eu profetizo novos clientes, Senhor. Eu profetizo, ó Pai, ele sendo levantado no tempo da crise, quando ninguém está vendendo, a bênção está sobre a vida deste irmão. Enquanto ninguém está fazendo, mas a bênção está sobre a vida dele. Pai, essa é uma terra fértil. A semente aqui plantada, ela precisa germinar. E o único momento em que a tua palavra diz: fazei prova de mim, é neste tempo. Então, Senhor, nós fazemos prova do Senhor. Olhe para o nosso coração. Se o Senhor tem encontrado fidelidade no tempo, na oferta, no dízimo, na vida, que o Senhor venha cumprir a tua palavra, e nós fazemos prova de ti. Meu Deus, eu libero uma palavra sobre o seu povo, que será uma semana extraordinária. Eu libero uma palavra sobre o teu povo, que será uma semana diferente. Eles vão receber telefonemas da onde ninguém imaginava. É um pedido da onde ninguém imaginava. Recebimentos, ó Pai, de dívidas vencidas. Em nome de Jesus eu profetizo esta noite. Essa é uma terra fértil e eu acredito nisso. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém e amém. Amém, querido? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus essa noite, crente? Fala amém aí se você tiver som. Se você estiver triste, fala também, não tem problema não. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Quem quer morar no céu, fala amém aí, querido. Quem quer morrer essa noite, fala aleluia. Amém. Porque para ir para o céu tem que morrer, né, irmão? Ou arrebatado, né? Aleluias. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Lucas comigo. Lucas. Aleluias. Deus tem uma palavra para você essa noite. Você crê? Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 é o texto que nós vamos ler essa noite. Lucas capítulo 4, a partir do verso 16. Lucas capítulo 4, a partir do verso 16. Queridos, logo que eu comecei a pregar na minha adolescência, uma certa feita eu vi um homem falando algo que eu achei muito tremendo. Eu acho que eu já falei isso na igreja, mas eu quero repetir essa noite, até para você que está na sua casa, para que você tá igual, viu, Yoshi? Som, ei, tá igual. Tá faltando retorno aqui, um pouco de grave lá. Se você puder nos ajudar lá, o pastor também. E essa história, queridos, ela diz o seguinte: que não existe nada em toda a natureza que seja tão forte quanto o ferro. E o ferro, sendo uma estrutura forte, uma estrutura maciça, vem o ferreiro, coloca o ferro no fogo e ele consegue moldar o ferro da maneira que ele quer. Pode ser o mais forte que for. Acho que colocou muito médio, viu, queridos? Volta ao médio e coloca o grave. E um pouco de retorno aqui em cima, que aí vai melhorar. Então o ferreiro, querido, quando ele pega o ferro, ele dobra o ferro da maneira que ele quer. E sabe o que acontece? Ele pode fazer dessa estrutura que é muito forte, um ferro muito forte, a maneira que ele quiser. Então, na verdade, quem que é forte? O fogo e não o ferro. Mas diz a Bíblia também, diz a história também, que o fogo, sendo muito quente, a ponto de purificar o ouro, vem a água e consegue apagar o fogo. Então, quem que é forte? A água. Mas aí você vai dizer, a água é forte? Tem até o ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas vem o sol, consegue aquecer o oceano, e então aquela água começa a evaporar. Então quem que é forte? O sol, não a água. Mas mesmo a água, o sol sendo tão forte, daquela água que se evapora, sobe uma fumaça, que nós chamamos de nuvem. É um processo científico. E essa nuvem vai e consegue tampar o sol. Quando você está no sol escaldante, quando vem uma sombra, não é bom? Então, na verdade, quem que é forte? A nuvem e não o sol. Mas vem o vento e consegue agitar a nuvem para onde que ele quer. Então quem que é forte? O vento. Mas o vento vai e bate na montanha. E quem que é forte então? A montanha. E a montanha sendo tão forte, os maiores picos do mundo, vem o homem e consegue escalar a montanha. E olha que coisa tremenda. O homem é muito forte, conseguindo chegar em qualquer lugar. Até na lua o homem foi. Então quem que é forte? O homem. Mas o homem era tão forte, queridos, que tinha uma coisa que detinha o homem: a morte. A morte pegava o homem, não dava um destino para ele,
Tanto que a morte era temida, porque havia todo um processo para que houvesse o perdão do pecado, se ia ser salvo, se não ia. Mas mesmo a morte sendo tão forte, surge Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Ele se levanta e quando ele morre na cruz do Calvário, ele desce às profundezas das trevas, e vai nos dizer a Bíblia que ele pega a única coisa que o diabo tinha, que era a chave da morte. Mas não para aí não, querido. A Bíblia diz que a chave da morte é tomada e entregue para quem? Para a igreja. E a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Se você é a igreja, levanta a sua mão, eu quero ver isso, querido. Não tem praga, não tem encantamento, não tem maldição, não tem macumba, não tem palavra que possa pegar sobre a sua vida, porque aquilo é a única coisa que conseguia com o homem. Jesus de Nazaré entrega para a igreja, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Queridos, essa noite eu estou com meu coração muito motivado para pregar para você a posição em Cristo. Sabe por quê? Porque a posição em Cristo é o que vai nos definir se vamos receber a bênção, um milagre ou não. Não tem a ver com aquilo que você é, não tem a ver com a família que você veio, não tem a ver com a tua estrutura psicológica, psíquica, a sua alma, não tem a ver com a sua condição financeira, não tem a ver com o que você sabe, não tem a ver com aquilo que você estudou. Você só precisa estar do lado dele, fazendo a vontade dele, e o milagre vai acontecer sobre a sua vida. Olha o que está acontecendo com a gente nesses dias, querido. Nesses dias agora o povo está tudo com medo, o povo hoje está desesperado nas suas casas. Quem é empresário está pensando, meu Deus, a minha empresa vai fechar. Mas aqueles que têm andado no propósito de Deus estão prosperando no tempo da crise, e é isso que vai acontecer sobre a nossa vida. Mas aqui hoje, eu quero ler com você no livro de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16. Gente, não existe modelo melhor do que Jesus Cristo para nós nos avaliarmos e nos alinharmos. O texto aqui vai dizer o seguinte: indo para Nazaré, aonde fora criado, é Lucas 4,16, tá bom, queridos? Eu tô achando que eu vou trocar esse microfone aqui, parece que eu tô numa lata, não parece? Deixa eu sair da lata aqui, queridos. Tomara que não faça barulho aqui. Som. Japonês deu jeito lá, irmão? Imagina nós. Porque japonês tem uma unção especial, né? Oriental, misericórdia. Quem somos nós? Lucas 4,16, você achou aí? Diga amém. Vai dizer o texto assim, agora tá um barulhinho, tá? Vai dando um mute aí, para ver se você acha qual que é. Muta, volta, muta, aí. Quem que é? Achou? Beleza, se parou, tá bom. Não é você não, né, Wesley? Tá bom, vai. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Diga assim comigo, ele entrou na sinagoga. Agora diga assim comigo, toda sinagoga tem um chefe. E olha o que o texto vai dizer. Segundo o seu costume, ele foi para a sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente. E sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Diga assim comigo, toda sinagoga, fala mais forte, querido, toda sinagoga tem um chefe. E então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze aqui também na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando naquele lugar grande fome. A nenhuma delas foi enviado, senão a uma viúva de Sarepta e de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e a nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade, e levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá precipitarem abaixo. Jesus, passando por entre eles, retirou-se. Amém, querido? Eu vou pedir que você faça como um bom crente assim, ó.
deixa marcado assim, ó, com um dedinho ou com a cordinha na Bíblia, que depois nós vamos ler mais aí, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, estamos aqui diante da sua palavra, e uma vez mais nós temos sede e fome da sua presença. É uma sede, uma fome que nos consome a tal ponto, Senhor, de queremos te ver face a face, de não ser como aquele povo que pedia que Moisés subia ao monte no lugar deles. Senhor, nós queremos também te ver face a face, nós queremos estar perto da sarça, nós queremos subir na tenda em cima do monte. Senhor, nós não saímos daqui essa noite sem ouvirmos a tua palavra e sem a tua presença. Portanto, como o Senhor já está distribuindo ela em nosso meio, faz o teu querer sobre nós. Nós te adoramos, nós te bendizemos e pedimos a revelação da tua palavra. Senhor, só aquilo que eu sei, Pai, não vai alimentar este povo, mas eu sei que se o Senhor se revelar esta noite, nós vamos adentrar em lugares nesta palavra aqui que nós nunca vimos antes. Portanto, a mesma inspiração que o Senhor deu a Lucas para escrever esse livro, dá-nos essa inspiração para interpretá-lo essa noite, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Queridos, nós estamos diante de uma preciosidade. Eu particularmente sou um grande fã do livro de Lucas. Lucas não era um discípulo que andou com Jesus, mas Lucas, ele traz referências na palavra de Deus que às vezes nós não encontramos nos demais evangelhos. Lucas, ele traz uma riqueza de detalhes, primeiro porque ele tinha um linguajar médico também, era um menino formado, e ele traz algumas peculiaridades, mas a palavra vai dizer que no livro de Lucas e Atos, que também tem o mesmo autor, ele vai fazer uma apuração detalhada, perguntando cada cena que aconteceu. Deixa eu te explicar uma coisa essa noite também. Por que será que Mateus, Marcos, Lucas e João trazem uma visão de um mesmo texto, mas visões diferentes? Poderia ser o que nós fizéssemos essa noite. Se eu desse um papel e uma caneta para cada um aqui essa noite, e eu dissesse, por favor, discorra para nós o que está acontecendo no culto, cada um diria de uma maneira, a mesma situação. Talvez você diria, olha, hoje o Juninho veio de Bege, está pregando agora, olha, aconteceu o momento da oferta, e talvez outro vai olhar e vai dizer, olha o Wesley, que menino bonito, se batizou ontem, caiu na água, deixou os pecados para trás, e cada um teria uma visão do ambiente que nós estamos. Você já fez essa experiência com criança? Escreva o que você está vendo aqui agora, e cada um traz uma noção diferente daquilo. Então os evangelhos fazem isso, trazem cada um a sua visão daquilo que viram. E o que me admira é que Lucas não viu essas situações, mas ele vai perguntando para um, para outro, fazendo um detalhamento ali, e ele vai escrever para Teófilo, que era uma pessoa que precisava ser bem subentendida. E então a palavra vai dizer que ele então não é um discípulo, mas ele escreve dizendo que ele ouviu falar, mas após de uma análise muito bem apurada. Então Lucas ele vai trazer um detalhe nesse texto aqui, que a primeira coisa que me choca é que você precisa saber o que era uma sinagoga naquele tempo. Era como se fosse um templo como esse. Os homens iam lá, era costumes deles todos os sábados, e o texto vai dizer uma preciosidade, que a Bíblia vai dizer o seguinte, que ele indo para Nazaré, onde fora criado, ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. E eu quero começar a pregar aqui para você essa noite. Queridos, muitas vezes entra essa época, um período de frio agora, e haja vista que está frio esses dias, né, querido? Quando está calor a gente não aguenta dormir, aí agora fica bom de dormir, não é assim? Eu particularmente gosto mais do frio do que do calor. Sou muitas vezes apedrejado por isso. Mas no calor você come mal, você dorme mal, você tem que trocar de roupa toda hora, para você comer um terrível, e crente gosta de comer, né, irmão? Aí chega no frio, tem tanta coisa boa para o frio, tem tanta roupa bonita para o frio, para você dormir é gostoso no frio, mas pensa num período que a cama e o sofá abraçam a gente, não é assim? Eu tenho minhas dúvidas, queridos, a gente ainda não temos escola dominical, posso dizer glória a Deus aí? Porque ainda não temos, mas vamos ter, amém? E eu imagino que Jesus um dia vai voltar nessa época de junho, evangelista. Sabe quando toca o despertador 8 horas da manhã, que está na hora de sair para a escola dominical? Você levanta, você olha a janela, está aqui aquela garoinha, Ju. E aí você fala, eu preciso ir para a igreja. Aí você fala, a cama fala assim, não vai não, fica aqui comigo, está quentinho. Ele olha para as irmãs e fala assim, olha, não vai não, seu pé não vai esquentar. Porque eu nunca vi, irmão, misericórdia, eu estou clamando fogo do céu. Faz 11 anos que eu sou casado com a minha varoa, e eu não sei o que acontece com o pé dela, principalmente na época de frio. E quem é homem aqui sabe até a dor que você vai sentir agora. Quando você está bem quentinho, vem aquela mulher e enfia o pé no meio das suas pernas, nas tuas costas, que você fala em língua estranha. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nessa época, a gente fica predisposto a ficar em casa.
Mas aqui, o nosso próprio mestre, Lucas vai dizer assim, que ele vai para a sinagoga porque era o seu costume. A gente está perdendo esse costume, principalmente nesses dias que tem live para todo lado. Tem live de dia, tem live à noite, tem live 1h da manhã, 5 da manhã, a pessoa fala, vou ficar aqui em casa, eu assisto aqui mesmo. E em casa a pessoa não faz culto. Em casa, sabe o que ele faz? Ele entra debaixo da coberta, ele põe o celular, começa o louvor, a hora que vai entrar a palavra, ele tira um pouquinho, depois ele volta para a palavra, aí depois alguém chama no WhatsApp, chama no Facebook, ponto, acabou o culto dele lá. Nós orientamos no tempo de pandemia, irmão, toma um banho, troca de roupa, a sua casa vai ser uma igreja agora. Mas aqui o texto vai dizer que era costume de Jesus ir à igreja. Eu quero dizer, a igreja não pode salvar ninguém, a placa da igreja não pode salvar ninguém, mas esse lugar ainda é o lugar que é parecido com o céu, esse lugar é o lugar que ainda forma profeta. As pessoas estão dizendo, mas a igreja se corrompeu, no passado também foi assim, mas a igreja está corrompida, o profeta Eli estava corrompido, mas Ana vai lá e oferta Samuel na casa do Senhor. Então esse lugar pode estar corrompido ao seu coração, mas é o lugar que ainda levanta profeta. Os seus filhos serão levantados neste altar, as suas crianças, os seus jovens serão levantados neste lugar, e eu profetizo sobre a sua vida. Enquanto Jesus não voltar, este é o lugar mais parecido com o céu. Mas a minha casa é uma igreja, tudo bem, mas esse ainda é o lugar parecido com o céu. Era o costume de Jesus ir até o templo, e o autor diz isso, era seu costume, e então ele vai ler uma palavra. Jesus ia interpretar a palavra e ele vai dizer, e eu quero acelerar com a palavra essa noite, porque nós temos um mar para mergulhar essa noite. Cadê seu celular, bem? Está sem bateria, né? Me empresta o seu aí, Wesley, o seu iPhone. Se eu tiver que jogar no povo, fica mais tranquilo. Gente do céu, eu nunca segurei um iPhone assim de tão perto. Só para eu não passar da hora aqui, queridos. Mas entende uma coisa. Ele vai ler a palavra, e esse texto, que está em Isaías também, eu quero só reler mais uma vez com você. Diz-nos o texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus fecha o livro e ele fala assim, essa palavra está sobre mim. O que vocês lerem está se cumprindo hoje. Então, eu quero que você entenda que você precisa ser parecido com Jesus. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus, ele se manifesta ali dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você já parou para imaginar o que é imagem e semelhança? Imagem é aquilo que você consegue ver, discernir, distinguir o que é, mas semelhança é ser parecido. Por isso que quando diz que a nossa imagem, você vai entender que Deus tem cabeça, que Deus tem olho, que Deus tem boca, que Deus tem mão, que Deus anda. Mas agora a semelhança é ser parecido. Já aconteceu com você? Você está num lugar tão distante, você olha para uma pessoa e fala, gente, a cara de fulano de tal. Acontece ou não? E quando acontece com você, às vezes não é a cara, mas tem o mesmo jeito da voz, o mesmo trejeito, fala, gente, mas é parecidíssimo. Olha, é muito igual. E é isso que é ser semelhança. Mas aí Jesus aqui, ele começa a dizer o seguinte, essa palavra está sobre mim, é isso que eu quero deixar de responsabilidade para você, igreja. Nós somos a cura do mundo. Hoje, os filhos das trevas, o mundo de uma forma geral, está preparando e está esperando um posicionamento da igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje não sabem o que fazer. Está dizendo, será que essa pandemia vai matar nós? Será que é Deus voltando? Será que é Jesus voltando? E eles estão esperando uma resposta da igreja. Esses dias no meu trabalho, uma mulher falou assim, olha, você está com muita pressa? Eu falei, um pouco. Ele falou, mas eu queria que você me ensinasse uma coisa. Senta aqui comigo. Será que nós estamos vivendo os últimos tempos? Irmão, perguntar isso para crente, misericórdia. Eu estava sem tempo, nós ficamos lá 1h30 falando isso aí. Então deixa eu dizer uma coisa, você é a Bíblia que o povo lá fora quer ler. E se a palavra de Deus não se manifestar na sua vida, não faz sentido que você seja essa Bíblia que o povo quer ler lá fora. Mas eu quero dizer que Deus não tem defeitos, querido. Eu quero dizer para você essa noite que Deus não tem um defeito sequer. Se você for a semelhança dele, toda a palavra vai se cumprir sobre a sua vida. Pega a sua Bíblia aí, por favor, querido. Levanta ela para o alto assim comigo. Pega a sua Bíblia aí, isso. Diga assim comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim comigo, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Querido, não importa qual palavra que venha sobre a sua vida. Se esse livro aqui falou que você é, você passa a ser agora.
Jesus ele diz assim: esta palavra está sobre mim. Mas aí começa o texto dizer aqui agora: é certo que vocês vão dizer, médico, cura-te mesmo. Porque às vezes nós passamos essas nuances na nossa vida, não é assim? Às vezes a gente profetiza algo para alguma pessoa que às vezes não aconteceu na nossa vida, mas eu vou entender esse evangelho doido de Jesus. Porque não existe um evangelho que seja tão doido como esse. É como eu falei aqui há alguns dias. Como é que pode a Bíblia dizer assim: aquele que quer ser o maior, seja quem? O menor. E quem quer ser o primeiro? E quem quer receber? Entrega primeiro. Aí agora você vai entender o que Jesus está dizendo. Vocês vão dizer, médico, cura-te mesmo. Porque tem horas que a gente profetiza algo sobre a vida de alguém e acontece. Mas isso às vezes não aconteceu com a gente ainda. Mas Hebreus 11 vai explicar que a fé é um firme fundamento daquelas coisas que se esperam, mas a prova daquilo que ainda não se vê. Mas eu quero dizer para você que você comece nesses dias levantar a sua mão, levantar a sua voz, que você comece a pregar lá no seu Facebook, no seu YouTube, no seu Instagram, sem medo nenhum, porque eu tenho certeza que milagres acontecerão na vida de pessoas, mesmo que eles ainda não aconteceram com você, mas eles vão começar a acontecer, e isso vai gerar milagre e vai ser para a sua vida também. E então Jesus ele está dizendo, vocês vão dizer esse provérbio, mas Jesus ele começa a dar algumas identidades daquele lugar, porque ele vai dizer assim: olha, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Mas antes, queridos, o texto vai dizer assim: olha, eles se maravilhavam pelas palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Porque tem gente que quer colocar um rótulo na gente. Haja visto que tem pessoas que conheceu você há um tempo atrás e agora te vê numa vida com Cristo, alegre, feliz, talvez passando as suas dores, as suas dificuldades, talvez pregando, e de repente olha para você e fala assim: peraí, não é aquela pessoa que estava junto comigo outrora? Não é aquele que 10 anos atrás estava lá na roda comigo, que cheirava junto comigo, que bebia junto comigo? Mas a palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e é por isso que as pessoas não vão entender. Eles olhavam para Jesus dizendo, não é este o filho de José? Como é que ele pode estar fazendo isso? E é por isso que eu disse no começo dessa pregação, não é o que você é, não é o que você faz, não é da família que você veio, não é aquilo que você tem no teu bolso hoje, não é a empresa que você tem amanhã. Ah, meu querido, eu quero dizer, é filho de quem você é. Você é amado do Pai, Deus te projetou, Deus te sonhou, e é por isso que você tem que erguer a cabeça todos os dias, dizendo assim, ó, pode não ter dado certo agora, mas calma, a provisão do céu está vindo sobre a minha vida. O texto aqui vai dizer que então Jesus começa a pregoar ali, eles sentem raiva, mas lembra que nós repetimos dizendo que toda sinagoga tem um chefe? Porque daí Jesus está na sinagoga, ele diz essa palavra, e o texto se conclui dizendo assim, olha, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Aquilo que Jesus disse naquele lugar causou tanto espanto e tanta indignação, que as pessoas que estavam na sinagoga, inclusive o chefe da sinagoga, resolve expulsar Jesus de lá. Porque não acreditavam no seu chamado, não acreditavam no seu propósito. E eu quero dizer alguma coisa para algumas pessoas que estão sentadas e para você que está na sua casa agora. Existem momentos que Deus nos tira de lugares, e talvez vai acontecer com você esses dias. Fique atento a esta palavra. Sabe por quê? Porque para que a promessa e o propósito de Deus se cumpra na sua vida, você tem que sair daquele lugar. Ô pregador, mas por que você está dizendo isso essa noite? Porque eu conheço a vida de Abraão. Deus podia abençoar Abraão onde quer que ele quisesse, mas Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, porque tem hora que até no meio dos parentes, no meio daquelas pessoas que estão ao nosso lado, o nosso ministério não floresce. Aí a Bíblia vai dizer que então Abraão chega em Ló e fala assim, Ló, escolhe que lugar que você quer. Ló olha para o lugar produtivo, ele olha para as campinas, ele olha o lugar que era fértil. E Abraão vai para onde, querido? Ele vai para o deserto. Mas eu quero dizer, quem tem promessa de Deus e quem cumpre o propósito de Deus, até no deserto ele vai prosperar, até no deserto ele vai ser pai de uma grande nação, até no deserto ele vai florescer. As pessoas não acreditavam no chamado dele, e eles tentam matar Jesus. Portanto, meu querido, esses dias, se Deus começar a te tirar de algum lugar, não se assuste. É Deus te empurrando para o propósito. É Deus te empurrando para a vontade dele. O problema é que às vezes a gente não entende, a gente quer ficar preso naquilo ali, dizendo, ai meu Deus. Aí a gente fica cantando aquela música, né? Solta o cabo da nau, mas não solta o cabo. Não se assuste se Deus te tirar de lugares esses dias. Foi assim com Jesus.
na terra dele, na parentela dele, não é o filho de José? Então eles querem matar Jesus, mas lembra? Sinagoga, guarde esse nome. Vamos andar um pouquinho na Bíblia aqui, querido? Abre de novo aí em Lucas, se você tiver aberto aí, anda um pouquinho para frente comigo, por favor. Lucas, eu acho que é o capítulo 8, me ajuda, Jesus. Lucas, capítulo 8, isso, 8, verso 40. Lucas, capítulo 8, verso 40. Vou fazer um negócio aqui que eu acho feio de pregador. Ele pergunta assim para ele: você está entendendo a palavra? Tem alguém que vai falar não? Claro que não, né? Estou entendendo. Mas você entendeu que na primeira palavra nós estamos vendo Jesus numa sinagoga. Ele traz o seu chamado à tona, a sua palavra à tona. As pessoas o rejeitam. Ele está na terra dele, não acreditam no chamado dele. Jesus não consegue cumprir um propósito naquele lugar. Então ele sai dali. E olha o que o texto vai dizer agora um pouco mais à frente. Lucas 8,40. Você achou aí? Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam... Olha que coisa tremenda, querido. Ele sai de um lugar expulso e odiado. E agora? Tem gente esperando e se alegrando com a presença dele. Por isso que eu quero dizer que Deus vai tirar você de alguns lugares, querido. Sabe por quê? Porque tem hora que aquele ambiente está tão carregado fora da vontade de Deus, que a tua alegria, o teu chamado incomoda as pessoas. Mas eu quero te dizer que quando Deus te levar para uma terra e por um propósito, quem estiver lá vai estar te esperando com alegria no coração e dizendo que bom que você veio. Lucas 8, verso 40, olha o que ele vai dizer. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado... Ah, meu querido, lê aqui comigo, não lê na sua Bíblia não, senão você vai começar a falar em língua e ainda não é a hora, querido. Nós vamos voar nas asas do Espírito, mas aguenta um pouquinho aí. Olha o que diz o texto. Eis que chegou um homem de nome, que era o quê? Espera aí, Jesus saiu da onde? Da sinagoga, odiado. Espera aí, agora chega o chefe da sinagoga para falar com Jesus? Não, espera aí. Ah, meu querido, essa palavra tem a ver com restituição essa noite. Essa palavra tem a dizer com aquilo que você perdeu, e Deus, Ele vai começar a restituir na sua vida, porque todo mundo que está ao seu redor vai ter que entender o chamado e o propósito para aquilo que Deus te chamou. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não concordo muito com algumas canções, e eu vou até citar uma canção aqui, me desculpe a autora, nós estamos na internet, tem que tomar cuidado com o que fala, mas às vezes a gente olha assim uma canção dizendo assim, tinha uma canção que falava assim: quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. A restituição que eu quero profetizar na sua vida hoje não tem muito a ver com isso não. Porque você vai entender aqui que quando Deus restitui a nossa vida, Ele traz tudo de volta, Ele cumpre o chamado para que você possa ajudar até aqueles que te odiaram. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Tem pessoas que parecem ser um empecilho na nossa vida, mas na verdade eles estão empurrando a gente pelo propósito. Teu patrão às vezes não quebrou à toa, querido. Aquela pessoa lá não te sacrificou-se à toa não, sabe por quê? Se fosse na tua vontade você ia ficar no mesmo lugar. Mas quando ele começou a fazer aquilo, foi um instrumento de Deus para te empurrar para o propósito. Ah, meu irmão, você não está entendendo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Entende que Judas e Pedro talvez tenham o mesmo pecado. Você já parou para pensar por quê que Deus chama Judas de amigo e recebe um beijo, e de Pedro ele fala filho de Satanás, boca de demônio? Porque às vezes é melhor a gente ter um Judas traidor que empurra a gente para o propósito, do que às vezes um Pedro que fica beijando e dando tapinha nas costas da gente. Sabe por quê? Porque Pedro, vendo tudo o que aconteceu, um dia ele chega e fala: Jesus, não morre não. Gente, para que Jesus veio na terra? Para morrer na cruz do Calvário e cumprir o propósito. Foi por isso. Mas aí Pedro, ele chega e fala assim: não, Jesus, não morre não. Deus olha para ele e fala: para trás de mim, ô Satanás. Mas agora Judas, ele chega, beija Jesus, Jesus aceita o beijo, e ele fala assim: vai cumprir o propósito? Amigo. É que a gente não tem esse sentimento. Às vezes a gente não quer sentar na mesa de quem odiou a gente. Sabe por quê, querido? Porque dói.
Mas não, Jesus está lá, ele vai fazer a ceia, ele diz assim: um de vocês vai me trair. Aí todo mundo fica: ai meu Deus, e agora? Quem que é? Senhor, meu Deus, e agora? E agora? Aí um pergunta: é eu? Aí Judas fala: é eu? Ele fala: tu dizes. Mas olha o que Jesus fala: quem vai me trair faz o quê? Molha o pão no meu cálice. Queridos, eu quero profetizar que vai ter inimigo na tua mesa. Você não quer receber, mas eu vou profetizar, porque ele vai te levar para o propósito. Jesus fala assim para Judas: vai e faz logo o que você tem que fazer, meu filho. Aí ele beija e diz assim: você é meu amigo, porque o teu amigo te empurra para o propósito. O teu amigo, ele te empurra, sabe para onde? Para onde você tem que estar. O teu amigo te tira do lugar que você fica ali: eu vou viver e vou morrer aqui. Não, ele vai te levar para o propósito. Eu profetizo que alguém vai te trair, querido, porque foi através dessa traição que se concretizou o propósito. Ai Deus, deixa eu correr, já foi o tempo, misericórdia. Verso 41, vamos comigo lá? Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. E agora olha o que o chefe faz: prostrando-se aos pés de Jesus, rogava que entrasse aonde? Eu profetizo, querido, que a restituição de Deus está chegando sobre a tua vida. E talvez aqueles que não te aceitaram, aqueles que te empurraram para o propósito, às vezes até te traindo ou falando de você, na hora que o propósito se cumprir na sua vida, eles vão se lembrar da palavra que estava sobre a sua vida. Porque agora aqui Jairo, ele diz assim: vem na minha casa. Era como se ele dissesse: eu te expulsei alguns dias atrás, mas agora eu quero você na minha casa. E você, como um bom filho de Deus, eu quero profetizar que quando Deus cumprir o propósito na sua vida, até para quem te odiou, você vai sentar na mesa e vai ficar: fica tranquilo, não foi de você que veio aqui não, você só me empurrou para o propósito, mas o propósito foi tão grande que agora eu quero abençoar a tua casa. Tem gente que vai te procurar nesses dias, gente que te feriu, querido, gente que te odiou, e você, pela promessa que você tem na sua vida, avalia se não é orgulho, mas entende que ele te empurrou para o propósito e você vai ajudar. Aí ele diz assim: vai para minha casa. Passa o verso 42, eu tenho que ler com você. Porque tinha uma filha única, de quase quanto, igreja? Que estava à morte, e indo ele, apertava a multidão. Vamos ler outro texto aqui? Pode continuar. Lembra quantos anos tinha a menina? 12. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia quanto? Ah, meu irmão, eu amo o livro de Lucas por isso, porque parece que a palavra é coincidência, não é? Jairo é o chefe da sinagoga, pede para Jesus ir aonde? Na casa dele. Ele tinha uma menina de quantos anos? 12. Estava à beira da morte. Mas Jesus, beleza, Jesus está andando no caminho, quando vê a multidão está apertando ele. Surge uma mulher que tinha uma doença há quanto tempo? 12 anos. Coincidência isso aqui, gente? E gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhuma pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e dizes: quem é que me tocou? Isso aqui é uma outra pregação, queridos. Mas deixa eu entender uma coisa. Quem que chamou Jesus para ir na casa dele? Jairo. Jairo era chefe do quê? Sinagoga. Ele tinha uma filha que estava à morte, fazia 12 anos. E ele encontra com uma mulher que tem um fluxo de sangue há 12 anos. Só que agora, quem que está indo para a casa de Jairo? Jesus, os discípulos, a multidão e Jairo. Só que quando nós vemos esta mulher tocar as vestes de Jesus, ele começa a dizer o seguinte: peraí, alguém me tocou. Os discípulos olham e falam: mas Jesus é piadista mesmo, né? A multidão apertando. Gente, você já foi na marcha para Jesus, num show de um crente lá, sei lá? Ou às vezes até na Expo Agro aí, que você ia na sua vida antigamente? Tem hora que tem tanta gente que você nem obedece o teu corpo, não é assim? Um vai espremendo, você anda sem saber. Quando vê, você está indo, fala: vou. A multidão estava assim com Jesus. Aí de repente ele fala: opa, para tudo aí, alguém me tocou. Aí eu disse: bora falar: Jesus, brincadeira? Alguém te tocou? Aí que o povo tudo te apertando. Aí Jesus fala uma coisa que é para a gente levar para a nossa casa essa noite: alguém me tocou de uma forma diferente. Já percebeu que na vida da gente às vezes é assim? Tem aquele dia que você está inspirado, que você fala uma palavra simples, canta um louvor simples, parece que o céu vem, mas tem dia que o céu parece que fica fechado.
Mas tem dia que você está inspirado, que você acha que você vai estar, mas aquele dia o céu se fecha. Mas tem dia que você sozinho no teu quarto também, você vai e prega para você mesmo, fala para você mesmo, e o poder de Deus toma a sua vida. Às vezes a gente está na banda aqui, a gente ensaia uma música, prepara tudo, fica direito, a gente canta a música, não vira nada. Aí sobe uma irmãzinha, às vezes no altar, lá às vezes fica pengando, ela fala, vamos abrir no Inário 114, ela canta, o céu... Sabe o que eu aprendo com essa palavra, querido? Que tem gente que toca Jesus às vezes de uma forma diferente. Todo mundo tocou, mas alguém tocou nele de uma forma diferente. Por isso eu quero dizer para você essa noite, a Bíblia diz que na beirada do caminho tinha um cego, e esse cego estava ali, todo mundo sabia que ele era cego. E então, quando ele escuta dizendo assim, olha, Jesus está passando, ele não chama Jesus de Nazaré. O povo fala que era Jesus de Nazaré, mas ele não. A hora que ele fica sabendo que Jesus de Nazaré está passando, olha o que ele fala, Jesus, filho de Davi. Ele está dizendo o seguinte, lembra que com Filipe e Natanael foi assim, um olha e fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas aquele cego fala assim, ó, eles estão dizendo que o Senhor é de Nazaré, eu reconheço que o Senhor é o filho de Davi. Foi o que aconteceu com essa mulher, ela disse, se eu só tocar nas vestes dele eu vou ser curada. Mas tem pessoas que tocam em Jesus e quando ele toca o poder acontece. A diferença não está naquele que toca, mas em si aquele que toca com o coração. Portanto, essa noite não existe, queridos, uma fórmula mágica, eu tenho que orar assim, eu tenho que orar assim, não, eu tenho que pôr a mão, eu tenho que dizer, Senhor Todo-Poderoso, não, você precisa tocar nele com o seu coração. Mas essa é outra palavra, eu não quero entrar nela não, mas eu vou ficar só um pouquinho nela, porque eu gosto também. A Bíblia diz que ela toca na onde? Deixa eu te contar a história dessa mulher. Todas as vezes, lá em Levítico, está escrito na lei de Moisés, quando uma mulher tinha um fluxo de sangue contínuo, que não parava, ela tinha que se apresentar ao sacerdote. Toda mulher no seu período de fluxo menstrual ela era impura. Durante 7 dias, aonde ela sentasse era impuro, aonde ela tocasse era impuro, qualquer lugar que ela passasse era impuro. E quem tocasse nela tinha que ser purificado. Mas tinha o caso da mulher que tinha um fluxo que não parava, queridos. As mulheres que aqui estão, imagina isso sobre a vida delas. Porque hoje é tudo mais fácil, né, queridos? Hoje é tudo mais tranquilo. Hoje, quando você vê uma propaganda lá na televisão, lá você vê, fala assim, tá tranquilo, você está no seu período aí de TPM, sorria, coma chocolate. Mentira, meu irmão, fica inchada, parecendo um demônio em casa. Mas na televisão fala tudo legal. Agora você imagina essa mulher que tinha anos de fluxo. O que ela tinha que fazer? Se apresentar ao sacerdote. E ela dizia assim, olha, eu tenho um fluxo que é contínuo. Ele fazia um ritual ali e ela era mandada para fora do arraial. Ela não podia ficar no meio das pessoas, porque ela era impura. Só que agora vem a parte da palavra de Deus que eu gosto. Que tem gente que fala assim, é um livro escrito por homens. Gente, quem que era o chefe da sinagoga? Jairo. Aquela mulher talvez poderia fazer parte daquele vilarejo de Jairo. Então Jairo sabia quem era ela. Sabe por quê? Porque ela tinha que se apresentar ao chefe da sinagoga e dizer assim, olha, eu tenho um fluxo constante. Então ele fazia o ritual da lei mosaica e falava, agora se afasta. Ela ficava em outro lugar. Só que aí quando Jesus está passando, por isso que a Bíblia vai dizer que era quanto tempo? 12 anos. Já parou para pensar por que Jairo viu aquela situação? Porque eu imagino que no dia, isso aqui é mente de pregador, a Bíblia não diz, pelo amor de Deus, hein, gente? Mas imagino eu que Jairo um dia chega na casa dele e fala assim, bem, nossa, hoje foi difícil lá no templo, hein? Hoje apareceu uma mulher lá e ela disse que ela tem um fluxo constante. Aí eu fiz o ritual da lei mosaica e ela foi para fora do arraial. Agora ela está ficando fora. Que dureza, hein? E eles conversando. E talvez foi aquela noite que a mulher de Jairo chega nele e fala assim, bem, tem um trem errado comigo. Tô achando que você vai ser pai. 12 anos. Então Jairo está passando, de repente, quando alguém vai lá e toca nas vestes dele, Jesus faz todo aquele ritual, alguém me tocou, e aquela mulher diz, fui eu que toquei o Senhor. Ele fala, de mim saiu virtude, você foi curada, pode ir em paz. Eu imagino Jairo olhando aquela situação e dizendo assim, eu conheço essa mulher. Faz 12 anos que ela está fora. Fui eu que fiz o ritual dela. Meu Deus, eu estou levando a cura para minha casa. Mas lembra que lá, quando Jesus está na sinagoga, ele está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. E me ungiu para trazer liberdade aos cativos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos.
E é isso que eu quero profetizar na sua vida. Quando a promessa de Deus, o propósito de Deus se cumprir na sua vida, as palavras que você liberou e que Deus liberou sobre a sua vida, eles vão reconhecer lá na frente. Porque agora, aquele Jesus que era odiado pelo chefe da sinagoga e pela sinagoga, agora o chefe da sinagoga precisa reconhecer. Quando a filha fica doente, ele diz assim: peraí, passou um homem lá na sinagoga e disse que o Espírito de Deus estava sobre ele e que ele ia trazer liberdade aos cativos, ia trazer cura e restauração aos cegos. Eu vou levar ele para minha casa. No meio do caminho, Jairo vê aquela situação e ele diz, ele continua, ele vai para minha casa, ele vai curar a minha filha. E aí o texto vai dizer assim, olha, agora eu vou para o verso 49, tá? Porque aqui de 43 a 48 é a cura da mulher enferma, fica por uma outra vez que o pastor tiver dor de barriga e eu vim pregar. Misericórdia, irmãos. Eu trouxe até um Diazec para o pastor hoje, falei, vai que solta o intestino dele. Ai, glória a Deus. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse, não temas, crê somente, ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse, não choreis, ela está morta. Ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando pela mão, disse em voz alta, menina, levanta-te. E voltando-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Os seus pais ficaram maravilhados, mas eles advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Queridos, acontece aquela cena. O coração de Jairo se enche de fé, mas passa um pouquinho de tempo, chega alguém e fala, Jairo, tua filha morreu. Não vai para lá não. Deixa o mestre aí agora, sossegado. Porque é isso que às vezes acontece, até na nossa vida. Parece que a gente está chegando perto do propósito, perto da bênção. E de repente a gente não vê esperança naquilo. Talvez você está aqui hoje, e talvez até pensando no seu coração, tem uma situação que é impossível na minha vida. Fica tranquilo que você está no lugar certo. Sabe por quê? Porque aquilo que é possível, quem que tem que fazer? Eu e você. Ah não, mas agora é impossível. Ah, então fica tranquilo, Deus da impossibilidade está aqui. Mas a notícia foi terrível, Juninho. Fica tranquilo, Deus da impossibilidade está aqui. Gente, entende uma coisa, Deus não é natural. Deus não age na naturalidade. Deus age no sobrenatural. E aí o texto vai dizer aqui então, chega a notícia. Aí ele diz assim, Jairo, não incomoda o mestre, a menina morreu. Aí Jesus vai confortar Lázaro de novo, né? Não temas, crê somente, ela será salva. E tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse, senão Pedro, Tiago e João. Aqui eu entendo, queridos, que tem coisa que a gente não pode falar para todo mundo. Às vezes a bênção de Deus começa a não chegar na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente fala demais. Tudo você quer contar, tudo você quer falar. E tem gente... E com Jesus era assim. Jesus tinha a multidão, Jesus tinha os discípulos, Jesus tinha os 3 chegados. Era assim ou não era? Era 3 povos que andavam com ele. A multidão, os discípulos e os 3 chegados. E dos 3 chegados tinha um que punha a cabeça no peito dele. Ah, querido, essa noite que nós não sejamos a multidão. Que nós sejamos discípulos. Se possível, os 3 que andam pertinho dele. E se possível, aquele que deita no peito dele. No momento da bênção, você vai ver que vão ser poucas pessoas que vão estar ali. Mas o milagre vai acontecer. Ele coloca só os 3, o pai e a mãe da menina, porque tem gente que não precisa estar lá. O teu problema é que você fica envolvendo muita gente. E às vezes no seu orgulhinho bobo, você quer mostrar para todo mundo. Apareceu no Facebook, a minha vitória chegou. Para. Tem hora que para um milagre acontecer, é os chegados, e aonde que tem que estar? Dentro do quarto. Por isso que tem gente que não vai participar da mesma bênção que a gente. Porque no período do quarto ninguém vê a gente. Porque no período do secreto ninguém olha para nós. E às vezes nós até nos abstemos do período do secreto.
Porque a gente é bonitinho na igreja, a gente prega bem, a gente fala bem, a gente canta bem, a gente se arruma para vir. Mas a verdadeira vida com Deus não acontece aqui com aquilo que você está vendo. Acontece no escondido, com aquilo que você não vê, é dentro da sua casa. E Jesus ele vai dizer assim, o melhor lugar, sabe aonde que é? Dentro do teu quarto. Então você entra, fecha a porta e lá você se derrama. Não é o lugar, não é o Facebook, não é o Instagram, não é o YouTube. É você no quarto com Ele, no período de secreto. E se tiver alguém lá, tem que ser muito chegado. Muito chegado. Porque tem gente que você fala assim, irmão, estou passando uma prova, ora por mim. Ele fala, está pagando tudo que plantou. Tem gente que não pode participar da vitória com a gente, querido. Tem coisa que você tem que ficar quietinho e entrar para o teu quarto. E se tiver alguém, gente, por isso que eu falo, para comer na mesa tem que ser quem passou pelo secreto. Ah, mas eu não posso abençoar as pessoas? Claro que você pode. Mas para sentar na mesa e comer com você, querido, tem que ser quem participou do secreto, quem chorou junto. E hoje, eu não entendo, a Bíblia fala assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai-vos com os que choram. Gente, parece que é muito mais fácil você chorar com os que choram. Mas sabe por quê? Tem hora que o cara vai chorar com você chorando, ele fala, ainda bem. Porque alegrar, a pessoa vai lá, se ela quer desfrutar, mas na hora de chorar, filho, E o texto vai dizer, olha para você ver o período do velório na casa de Jairo. Está todo mundo lá chorando. Jesus chega e dá a palavra. Fica tranquilo, a menina está apenas dormindo. O que o povo faz? Ri. Olha como é que é um período estranho, né? Está todo mundo chorando. Jesus fala, não, a menina dorme. Aí todo mundo começa a rir no meio do velório. Mas acontece com a gente, queridos. Às vezes está ali, está aquele clima, tudo. Quando vê a palavra de vitória vem para a tua vida, o povo fala, você